Meus prezados e muito queridos irmãos, paz seja com todos nós. Deus continue abençoando a todos em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Eu quero desejar a todos nós uma sexta-feira abençoada na presença do nosso Deus. Pedir a Deus que continue nos abençoando, nos guardando e nos livrando. Meu irmão, minha irmã, eu tenho uma mensagem de Deus para o seu coração, uma mensagem que Deus revelou a nós, e eu quero, compartilhar, comunicar com você esta mensagem. Mas antes, eu peço a você que é novo aqui no canal, que é nova aqui no canal, que não deixe de se inscrever, nos ajude no crescimento do canal e no seu desenvolvimento. Também peço a você, meu irmão e minha irmã, que ative o sininho para você poder receber as nossas notificações. O teu like também é muito importante para nós. Sendo assim, outras pessoas também receberão este vídeo, porque o YouTube compartilhará com essas pessoas. O seu comentário aqui é muito importante para mim. Comente, fale se Deus está edificando a sua vida, se você está sendo restaurado, se Deus está te direcionando através das devocionais, da mensagem que está sendo inserida aqui para o seu coração. Compartilhar também aqui é muito importante. Então você, após assistir esse vídeo, compartilhe, não deixe a mensagem parar em você não, mas passe ela para frente, compartilhando no grupo do WhatsApp, no Facebook, no Instagram, tá certo? E com certeza Deus continuará te abençoando. Hoje eu quero falar com você um pouco da mensagem que Deus revelou ao meu coração. Está inserida em Gênesis capítulo 32 e o versículo de número 27 e 28, que diz assim: E disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes. Amém? Então não se chamará mais Jacó, e sim Israel. Hoje eu quero comentar com você aqui dentro do caráter do cristão sobre Jacó, um exemplo de caráter restaurado. Jacó, um exemplo de caráter restaurado. Nós sabemos que a sua história já começou lá em Gênesis 28, quando o Senhor revelou para Rebeca que duas nações estavam ali dentro do seu ventre. Então Deus, assim, quando falou com Rebeca, o Senhor falou que o menor sobressaria, governaria o maior. Esse maior era Esaú. Então, Deus já havia, dentro da sua presciência, aqui ó, com base na sua presciência e propósito, Deus escolhe pessoas para cumprir os seus desígnios, né? Então, Deus, dentro da sua presciência. A presciência de Deus, ela está linkada, tá certo? Em um dos seus atributos incomunicáveis, que é a onisciência. Então, dentro da onisciência, terá lá a presciência. Então, Deus, ele prevê, tá certo? Deus, ele prevê o que vai acontecer daqui 1 dia, 2 dias, 3 dias, pela sua presciência. Então, linkada no seu atributo incomunicado chamado onisciência. Então, Deus já tinha falado com Rebeca. Interessante que Jacó, muitos aí falam que era o trapaceiro, Jacó é isso. Então existe também uma mensagem que eu já preguei sobre Jacó, um Jacó que a igreja criou. Então a igreja criou um Jacó. Por quê? Observe bem. Então Romanos 9,13 diz assim, como está escrito, amei a Jacó e aborreci a Esaú. Então, Jacó foi uma escolha de Deus. Independente se ele foi egoísta, independente se ele foi, tá certo, ultrapassou algumas faixas, quem de nós já não agimos pelo menos uma vez com egoísmo? Quem de nós pelo menos uma vez já não queimou etapa, tanto na área eclesiástica como na área familiar ou alguma coisa assim do gênero? Então, Jacó, na verdade, o seu nome no original significa Iacov, que significa Deus protege ou Deus guarda. Ele integra a lista dos 3 patriarcas. Então Abraão,
Isaac e Jacó. Então não tem como falar dos 3 patriarcas se não falar de Jacó. Então Jacó, né, sua história foi pontilhada em episódios dramáticos, desde o seu nascimento. Então olha só, Deus ouviu as orações de Isaac, pois Rebeca era o quê? Estéril. Gênesis 25, 21. Então Isaac orou pedindo um filho. Rebeca era estéril. E Deus ouviu a oração, enviando então 2 filhos, né? Os gêmeos, né? Então, gêmeos aqui. Esaú e Jacó. Mas interessante aqui, que Jacó, ele, na verdade, é o que eu quero falar sobre o seu caráter, sobre o seu modo de ser. Então Jacó, então ele tem uma visão extraordinária de Deus. Então quando a gente vê lá sobre a coluna, né, em Betel, então aqui é muito claro sobre a visão que ele tem, tá certo? No próprio Gênesis 28, versículo 13 a 15, então diz a Bíblia que, olha só, em sua fuga no meio do deserto, então Jacó teve um sonho dado por Deus. Ele viu uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. Então foi Deus que deu aquela visão a ele, já conectando ele com as religiões celestiais. Então Deus já estava começando a se conectar. Mas a coluna de Betel aqui é interessante, que Jacó, ele não buscou a Deus. Então Jacó não buscou a Deus, mas Deus buscou Jacó. Deus foi atrás de Jacó. Deus se interessou por Jacó. Isso daqui é um exemplo, uma prova, o quanto a graça de Deus, né, ela é profunda. Por quê? Porque nós também não buscamos a Deus. Nós também não nos interessamos por Deus. Foi Deus que se interessou por nós. Foi Deus que nos buscou. Então a graça de Deus foi profunda e grandiosa ao nosso favor. Então, sem dúvida alguma, a história de Jacó se divide em 2 períodos, né? Antes de Jacó encontrar Deus e depois que Jacó encontrou Deus. Então veja bem aqui, eu estou falando hoje sobre o caráter de Jacó restaurado. Exemplo do seu caráter restaurado. Então o caráter de Jacó antes de Deus foi oportunista e egoísta. Então ele foi oportunista e egoísta. Oportunista é quando a pessoa vê uma oportunidade de se dar bem, ela vai lá e não perde tempo. Então olha só, então quando seu irmão chegou com fome e lhe pediu para comer do seu guisado, então ele poderia ter oferecido da sua comida compartilhando sua refeição, apresentando um bom senso, uma bondade. Mas o que ele fez? Ele negociou a primogenitura do seu irmão. A primogenitura do seu irmão ele negociou. Então o que ele fez? Numa prova de oportunismo e ambição, disse logo: vende-me hoje a tua primogenitura. Então está lá Gênesis 25, 31. Então ele foi oportunista e egoísta. Isso daí é o encontro dele, tá certo? É a vida dele, o caráter dele antes do encontro com Deus. Segundo ponto, interesseiro e calculista. Aí sim, Jacó era frio, calculista e de temperamento flemáltico, né? Flemáltico. Além de propor a troca da primogenitura ao seu irmão, exigiu que Esaú fizesse um juramento que lhe garantisse que a troca seria respeitada por toda a vida. Então, se tivesse lá um cartório, então Jacó não só venderia fazendo um pacto, dando o guisado a ele, mas também como pediria para o seu irmão registrar em cartório. Você está vendo? Então, olha só, então ele foi o que? Interesseiro e calculista. Então disse Jacó, Gênesis 25, 33. Então disse Jacó, tá certo? Jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Então Esaú vendeu, ele estava com fome, necessitado, não pensou 2 vezes e vendeu. Então seu irmão, como interesseiro, calculista, oportunista e egoísta, então esse foi o caráter de Jacó antes do encontro com Deus. Tem mais, mentiroso também, com o seu caráter fraco e leniente, então ele mentiu também para o seu irmão, tá certo? Concordou com a sua mãe enganar o velho pai, ele concordou. Então a sua mãe falou para ele, ouvia a conversa atrás da porta,
com o seu pai e seu irmão Esaú. Então vamos fazer o seguinte, você pega lá, tá certo, pelo dos animais, coloca na pele, engrossa a voz aí que nem de Esaú e deixa que eu vou fazer a comida aqui que o seu pai mais gosta e você vai levar teu pai. Então ele concordou, então ele mentiu também. Mas o interessante aqui é que isso daqui é o encontro dele, esse comportamento dele é antes dele, tá certo, encontrar Deus, ou antes de Deus falar com ele, antes dele ser impactado por Deus. Então eu estou falando aqui hoje o caráter restaurador de Jacó, o exemplo do caráter dele restaurado. Jacó, antes dele encontrar Deus, ele teve esse caráter, então egoísta, oportunista, interesseiro, calculista, enganador. Então porque aqui ele enganou, tá certo? Ele mentiu. Mas depois que ele encontra Deus, então o caráter dele é agradecido primeiramente. Jacó então passou a ver as coisas numa perspectiva espiritual de um novo nascimento com Deus, um novo relacionamento com Deus. Então, o que ele fez? Então ele levantaria um altar e a partir dali ele daria o dízimo de tudo. Gênesis 28, 20 ao 22. Neste fato, vemos um Jacó que tinha consciência do valor, então, do seu dízimo, como expressão sincera de gratidão a Deus. Então, primeiramente, ele teve o caráter restaurado na gratidão. Então, ele agradeceu a Deus com o seu dízimo, porque dízimo é gratidão. Nós não podemos olhar para o dízimo como obrigação, mas como gratidão. Então eu vou devolver o dízimo ao Senhor, então não é porque eu é obrigado, mas é porque eu sou grato. Se eu estou podendo entregar o dízimo, se eu estou podendo entregar os 10%, então é porque Deus tem me abençoado com os 90%. Então, de 100% eu estou tirando 10%, eu fico com 90%. Olha como Deus está sendo generoso comigo. Então, a primeira caráter aqui, o primeiro comportamento dele foi agradecido. O segundo ponto aqui é um caráter esforçado e sofredor. Então, Jacó ele começou a entender. Quando ele chega na casa do seu sogro Labão, tá certo? Então, o que acontece? O seu tio... Então ele revelou-se um homem trabalhador. Ali ele começou a colher o que semeara tá certo, o engano e a mentira. Então, na verdade, o que ele plantou lá atrás é aquilo que eu falo. Então não tem como Deus te dar oportunidade e não tem como você encontrar tudo pronto. Você vai sofrer sim as consequências de tudo que você plantou. Mas agora você vai passar a viver uma vida, tá certo, de gratidão a Deus e de honestidade. Fazer aquilo que é bom, independente do que você vai passar pelo que você plantou, mas você vai colher, mas sabendo que agora você está na presença de Deus. Então o caráter dele foi restaurado. O caráter dele, então ele agora passou a ser esforçado, a trabalhar. Em lugar de casar com Raquel, ele teve que casar com Leia, né? Então, ou seja, então Labão ofereceu para ele uma coisa, uma pessoa que ele estava amando, ele trabalhou 7 anos por ela, e aí de repente quando ele foi receber aquilo, então aquele prêmio que para ele era, tá certo, seu maior prêmio, então a sua maior vitória era casar com Raquel. Mas aí apresenta a ele Lia, né? Então que era Leia também, outros falam Lia, então aí vai. Então ele recebe, então ele teve que trabalhar mais 7 anos. E ele não fez, tá certo, contenda, ele não fez nada disso. Ele aceitou a proposta de trabalhar e de sofrer naquela terra ali, mas ele queria alcançar o seu objetivo. É isso que eu quero que você entenda, que quando o seu caráter é restaurado, você entende o processo. Independente se alguém te engana, independente se alguém te lesa, independente se alguém fala de você ou te prejudica em algum ponto, você tem que entender uma coisa: você não pode parar de trabalhar. Não, porque eu estou sofrendo, irmão. Faz parte do processo sofrer por amor a Cristo, sofrer para continuar honesto, sofrer para continuar na caminhada, sofrer para continuar até a volta de Jesus. Então você deve glorificar a Deus, você deve exaltar a Deus e fazer que nem Jacó com seu caráter restaurado. Então olha só, não foi apenas esse o preço que Jacó teve que pagar
por sua vida de mentira lá atrás. Labão também mudou o seu salário 10 vezes durante 20 anos. Gênesis 31, 7. Então ele foi colhendo tudo que ele plantou, mas lá na frente Deus o abençoou. Então o homem que semeou isso é o que o homem próprio vai colher. Gálatas 6, 7. Aquilo que você semear, você vai colher. A Bíblia não está falando que uma nova criatura então regenerou, mudou o seu caráter, então você não vai colher mais aquilo que você plantou. Não. Nós vamos colher sim, conforme Gálatas 6, 7, o que nós semearmos, nós vamos colher. O que nós plantarmos, nós vamos colher. Mas é que nem eu falei, agora com a mente diferente, com o coração transformado, e com certeza Deus vai continuar nos abençoando. O terceiro ponto, então ele agora era um homem na direção de Deus. Ele agora era um homem na direção de Deus. Então, o exemplo do caráter restaurado de Jacó, primeiro, que o seu caráter se tornou um caráter agradecido a Deus. Tanto é que ele começou a passar a dar o dízimo de tudo quanto ele ganhara. Segundo ponto, um caráter esforçado e sofredor. Então ele não voltou atrás. Então porque o seu caráter agora ficou um caráter esforçado e um caráter sofredor. Então o seu modo de ser agora, então ele teve que trabalhar 14 anos para alcançar o objetivo. Ele trabalhou, sabendo que 7 anos ele foi enganado, não teve problema nenhum, porque ele sabia o que ele estava colhendo. E o terceiro ponto, o seu caráter, o seu modo de ser agora estava na direção de Deus. O seu comportamento estava na direção de Deus. Como que está agora o seu comportamento? Como que está a sua conduta? Ela está na direção de Deus? Você está andando conforme a voz de Deus? Você está andando conforme Deus está te pedindo? Você está andando conforme Deus está falando com você? É aí que está o segredo. Como que está o seu caráter? Como que está o seu comportamento? Eita, coisa boa é quando nós andamos na direção de Deus. Então, depois de ser enganado pelo seu sogro, então Jacó reuniu sua família e fugiu para Harã. Olha só, mas não o fez apenas por medo do sogro enganar ele de novo, mas sua saída foi por direção de Deus. Então Deus o guiou. Gênesis 31, versículo 3 e versículo 13. Desse modo, Jacó empreendeu a fuga com a sua família e logo foi perseguido pelo seu sogro. Mas ele não foi atrás de guerra. Este não pode lhe fazer mal, porque Deus entregou em ação e lhe determinou que não falasse com Jacó, e nem bem e nem mal. Então Deus então neutralizou Labão, e Jacó viveu conforme Deus quis, porque ele saiu na direção de Deus. Então Gênesis 31, 24, você vai ver lá a história que Labão então não pôde tocar, tá certo, em Jacó. Por quê? Porque Deus estava guardando Jacó, porque Jacó estava na direção de Deus. Então um caráter restaurado, um caráter modificado, um caráter reconfigurado, foi o caráter de Jacó. Então hoje eu estou falando sobre um exemplo de caráter restaurado, agradecido, sofredor, então trabalhador, que é esforçado, e também na direção de Deus. Por isso que Deus amou a Jacó e aborreceu Esaú. Esaú era de coração que não declinava. Esaú, ele não declinava, ele não se rendia, ele não se entregava, mas Jacó se quebrantou quando o Senhor falou com ele. Então, olha só, então Deus, nas suas experiências com Deus, vemos que Jacó teve o seu caráter transformado. De oportunista e enganador, passou a ser humilde, sofredor, paciente, longânimo, altruísta. Foi pela sua, olha só, paciência e graça que Deus escolheu Jacó. Então foi pela sua paciência, então foi pela graça, foi as suas qualificações agora do seu caráter transformado que Deus ali o encontrou. Quando damos lugar ao Espírito Santo, ele também transforma radicalmente o nosso caráter. Personalidade é uma coisa, caráter é outra. Então o caráter é possível ser transformado. O caráter
É possível ser moldado e mudado quando nós nos entregamos totalmente para o Espírito Santo. Quando Jesus fala para Nicodemos que tem que nascer da água e do Espírito, Jesus está falando aqui da regeneração. A regeneração é a mudança do caráter, é a transformação do caráter. Então, se o caráter era mau, agora passa um caráter bom. O apóstolo Paulo, ele fala isso aos Efésios capítulo 4, né? Quando ele fala revestivos do novo homem, segundo aprendeste de Cristo Jesus. Olha que coisa linda. Então aquele que mentia não minta mais, aquele que roubava não roube mais, mas antes trabalhe para fazer o bem com a sua mão ao seu próximo. E não põe o sol sobre a vossa ira, ireis, mas não pequeis, não deis lugar ao diabo. Olha, é o que Paulo está falando, não embriagueis no vinho que é contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. É isso que Deus quer da gente, amém? Deus te abençoe, Deus te guarde e Deus te livre. Guarde esta frase: o nosso caráter é possível ser restaurado quando damos lugar ao Espírito Santo. Então, se tem alguma coisa no nosso caráter que precisa ser moldado, mudado, Deus, ele pode fazer isso, amém? Compartilhe esta mensagem no grupo do WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Compartilhe com seus amigos, familiares. Não deixe a mensagem parar em você, não. Compartilhe ela. Fale assim: meu irmão e minha irmã precisam ouvir esta mensagem. Tá certo? O seu like, o seu comentário é muito importante. Não esqueça de se inscrever, tá certo? E lembre-se, recuar nunca, desistir jamais, avante sempre, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Fique na paz, em nome de Jesus, meu irmão.